Na dinâmica em que vivemos hoje em dia, é comum sentirmos a necessidade de participarmos de cursos, priorizando o certificado, ao invés do conhecimento que fica em segundo plano. Os educadores e professores dos cursos de gestão do conhecimento e desenvolvimento organizacional, patrocinados pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação em São Paulo e ministrados aqui na Becam, preocupamo-nos com a sua formação e desenvolvimento pessoal e profissional. O certificado pode esperar, você não. Olá, é o professor Mário Paulin para mais um curso promovido pela ABECAM. E eu já quero compartilhar com vocês a tela para que a gente possa estar com o conteúdo sobre o tema que nós vamos estar falando, que se refere às estratégias de vendas para conquistar e fidelizar clientes. Antes disso, eu gostaria de desejar boas festas para vocês. Dezembro é o último curso que nós estamos promovendo, e em nome do professor Basile, da Amanda, toda a diretoria da ABECAM, eu quero desejar um Natal muito cheio de esperança, de muita graça e sabedoria, para que o menino Jesus Cristo possa estar nascendo nesse ano, junto com vocês, junto com seus familiares, e que haja prosperidade num novo ano cada vez maior e melhor do que nós vivenciamos esse ano, com muitas dificuldades, mas o importante é que nós superamos. E para isso também é importante a gente até tratar um pouco esse tema, né, de estratégias de vendas para conquistar e fidelizar clientes, porque dentro das empresas, das corporações, a gente sabe que a área de vendas ela é sempre o foco, ela é sempre a parte central de qualquer empresa, seja se dá bons resultados ou se os resultados são ruins, ok? Um pouco do professor Mário Paulin, ele é engenheiro, né, eletrônico, sou formado pela FESP, tenho pós-graduação por meio do MBA na FGV Management e tenho também, nesse ano, a felicidade de ter defendido a tese e obter o título de mestre em cidades inteligentes e sustentáveis. Então, eu gostaria que toda essa vivência, né, inclusive até com um módulo internacional na Universidade de Haifa, Israel, experiências muito boas e eu espero estar contribuindo para vocês um pouco da minha experiência. E como eu sou, pelo menos para aqueles que conhecem um pouco dos meus cursos, da parte presencial ou mesmo à distância, eu tenho por meta e tenho por objetivo provocar. O professor, uma professora, se ela não provoca o aluno, a aluna, ou mesmo o participante, é como se não houvesse um feedback, houvesse um retorno daquilo realmente que você está tentando dividir conhecimento, compartilhando informações e, sobretudo, fazer com que as pessoas se apropriem verdadeiramente daquilo que elas estão buscando, daquilo que elas esperam obter para levar na própria vida profissional, na vida pessoal e no dia a dia de cada um de vocês. Então, a gente começa sempre com perguntas, né? Estratégias, o que é isso? Vendas, conquistar, fidelizar clientes, do que se trata? E aí a gente vai entrando um pouco na questão do que é estratégia, e é muito interessante a gente observar que ela é uma palavra com origem, né, que vem do termo grego estratégia, que significa planos, métodos, manobra de estratagemas usados para alcançar os objetivos, os resultados específicos. Ou seja, na sua origem, né, a palavra estratégia ela está estritamente relacionada com a arte de fazer guerra, de um líder militar, como um general, por exemplo. E o que eu quero trazer para vocês com a palavra estratégia, no uso de vendas, é que vocês estão sempre buscando algo de uma arte, não uma guerra no sentido de vocês destruírem, de vocês simplesmente usarem os piores exemplos, né, da guerra, mas vocês entenderem que a estratégia ela é algo para alcançar melhores resultados. Então, se a empresa está dentro de um processo de crescimento e ela projeta uma meta, ela procura aumentar esse crescimento
10% em relação ao ano passado, ou 20% em relação ao ano passado, ou simplesmente manter, isso é o indicador, é a meta que a pessoa, na verdade, precisa buscar junto com a companhia e entender que estratégia que está sendo desenhada. Qual que é o caminho, qual que é a direção. Eu estou de um ponto A e preciso chegar num ponto B. O que eu vou precisar fazer? Em termos de venda, o que eu preciso? Conquistar mais clientes, mas conquistar mais clientes de que forma? Esses clientes são aqueles clientes que eu quero na minha base de clientes, que são clientes chatos, que são clientes que me causam problemas, clientes que querem pagar pouco e exigem muito. Como que é esses clientes que eu quero trazer para a minha base, para dentro da minha empresa, de modo a fazer com que haja crescimento, mas um crescimento sustentável. Um crescimento que dê uma lucratividade, uma rentabilidade para a empresa, para que ela possa, na verdade, manter os seus compromissos com seus profissionais, pagar as despesas, pagar impostos, pagar taxas e, sobretudo, obter um lucro, ter um valor ali para ela reinvestir, seja em pesquisa, seja em marketing, seja uma melhora de venda, contratando uma agente, ampliando filiais e assim por diante. O importante é que haja um direcionamento onde todos estejam remando no mesmo sentido. Ou seja, a nau, o barco, ela está indo para uma mesma direção, ela está indo buscar cada vez mais portos seguros. Portos seguros, onde você possa realmente estabelecer ali o teu crescimento, estabelecer a tua força, a tua presença, mesmo que você tenha fraquezas e que você tenha ameaças. Porque a gente sabe que o mercado corporativo ele tem concorrentes, ele tem e concorrentes fortes, né? Ele tem dificuldades de penetração, ele tem dificuldade em termos de logística, em termos de equipe, como é que vai ser a limpeza, como é que vai ser feito o trabalho, como é que eu vou colocar ali vigilantes, como é que eu vou fazer com o serviço de portaria, serviços de jardinagem, limpeza de piscinas, principalmente com todos os protocolos de higienização e sanitização que são requeridos hoje dentro de organismos, né, institutos, né, como a Anvisa, que exige provantes, né, e certificações que façam com que aquele trabalho seja bem feito. Vocês que estão na área de serviços, principalmente serviços de terceirização de limpeza, vigilância, portaria, jardinagem, esses serviços eles são muito bem qualificados e o cliente percebe se esse serviço está sendo bom ou não. Então, sempre tendo uma estratégia, sempre vendo aquilo que eu posso estar melhorando cada vez mais. Ok? O que é vendas? Vendas, né, a gente vem do latim, estratégia vinha lá do grego, né, que a gente está falando do latim, vendita, que é ação, efeito de vender. Opa, que grande coisa, né? Venda é o ato de vender. Ou seja, entregar algo a alguém por meio de um tipo de pagamento. Então, hoje, quando a gente fala, por exemplo, em vendas, o que eu estou fazendo é isso. Eu estou dando alguma coisa e recebendo algo em troca. Eu estou dando algo de valor, eu estou dando algo de utilidade e estou recebendo um valor, estou recebendo algo monetariamente justificado, acordado daquilo que eu estou prestando em termos de venda. Então, esse é um tipo interessante a gente observar essa troca que existe, que já vem muito lá de trás, né? Antes era por meio de escambo, né? Você, na verdade, não tinha o monetário, não o valor da moeda, mas você tinha trocas de objetos, de mercadorias, o que é chamado de escambo. Hoje a gente tem medidores monetários, né? E valores em termos de dinheiro do que representa um serviço, representa um trabalho, representa um produto. Então, isso é importante a gente ter do ponto de vista da estratégia, da venda e também, sobretudo, do que é conquistar o cliente. E o que é conquistar o cliente? É preparar, né? É conhecer o problema, oferecer a solução ideal, negociar com sinceridade e fechar a venda. Então, quando a gente fala em conquista, que não deixa de ser um desenho que a gente fez lá na estratégia, né? Porque se a estratégia está envolvida em termos de arte de guerra,
A arte de guerra, ela implica numa conquista. Então, eu vou para uma arte de guerra porque eu quero pegar tal cliente. É como se eu fosse conquistar esse cliente. Mas o importante é a gente entender que quando a gente fala de venda, uma palavra que é muito importante vocês adquirirem e ter sempre em mente, está sempre no radar de vocês, e quando eu vendo, eu negocio. Então, a arte de vender é a arte de negociar. Então, quando você se apropria dessa ideia, que quando você está indo para uma venda, você não é simplesmente só um vendedor, você é um negociador. Você é uma negociadora, que você está fazendo ali é uma negociação que ela é muito mais ampla, ela envolve o conhecer o problema, ela envolve de oferecer uma solução ideal, é a coisa que você faz com sinceridade, olho no olho, quase que representando ali, né, uma atriz verdadeira, um ator verdadeiro, dando tudo de você para que seja fechada a venda. Então, toda essa arte da venda, ela está numa camada favorável de negociação. Então, mais do que um vendedor, mais do que uma vendedora, você é um negociador, você é uma negociadora. Isso é muito importante porque dá uma dimensão muito clara e até importante daquilo que a gente está falando em termos de venda, né? E aí fidelizar o cliente. A gente vem de uma estratégia, a gente passa para aquilo que é venda, daquilo que é conquista, e quando você conquista, o que você faz para fidelizar, para que esse cliente ele permaneça com você. Então, o objetivo principal da fidelização de clientes é criar uma relação de confiança. Olha que importante a palavra aqui, confiança, que é aquela coisa olho no olho. A confiança, ela é mais do que um acordo assinado, do que uma certificação de assinatura ou uma certificação digital, ela é um ato de confiança entre o cliente e a empresa e garante uma boa experiência de compra. E a fidelização é super legal, que quando você fala da venda, quando você começa a entender assim, pô, eu vendi um serviço, eu consegui abrir um cliente ali para oferecer serviço de vigilância, serviço de portaria, consegui um shopping center que a gente brigava tanto lá com a concorrência, e a gente conseguiu entrar no shopping center, estamos na verdade, ali fazendo com que os serviços, né, de portaria, de limpeza seja feito, e naquele momento é uma primeira venda. O ato realmente da venda ela ocorre se você fizer a segunda venda, e aí você fidelizou. Quando o cliente ele faz uma segunda venda com você, porque ele busca mais um posto de você, ele busca mais um posto, seja de vigilância, ele quer mais equipe ali de jardinagem, aproveitar também a questão da limpeza, e aí sim você tem a certeza que você fidelizou, porque você fez uma segunda venda, correto? Então, mais do que fazer uma venda, é fazer a segunda venda, porque aí passou praticamente por todos os testes. Você foi, a tua empresa ela foi do ponto de vista do pré-venda, do pós-venda, da própria venda em si, o cliente está muito satisfeito, ele sente sim confiança, ele tem essa relação e ele garante justamente uma experiência de compra e ele se sente satisfeito e entra naquelas coisas que às vezes a gente até brinca de uma relação inacreditável, né? Aquela coisa do inesquecível, né? Do unforgettable, né? Quer dizer, uma experiência tão forte que ela se torna inesquecível. E quando a gente fala, por exemplo, agora das estratégias de venda, eu vou entrar com uma figura aqui que ela é muito forte, porque também nos remete, né, à Grécia, lá com os pilares, essas coisas. E eu tentei pensar aqui 3 importantes pilares para o nosso curso, para que desse pelo menos alguma ideia assim, do que seriam pilares, do que é forte. Eu não quero, com isso, dizer que isso é uma receita de bolo, isso aqui são aquelas regras fulminantes, regras fundamentais, 10 itens para você ser super feliz, 10 regras para você obter a riqueza. Não, porque isso não existe, porque, na verdade, isso desculpa, é para a gente querer ganhar dinheiro em cima da gente. Nós é que precisamos, sim, claro, pegar o livro ali para entender algumas coisas, os pilares, como o professor Mário está falando aqui, dos 3 pilares de estratégia de venda, mas isso sempre como algo daquilo que você pode estar compondo para que você, na verdade, crie, sim, as suas regras, os seus pilares, para que você dê o melhor em termos da tua venda, do teu negócio, como uma pessoa realmente aí de negócio, uma pessoa que bate meta, que alcança realmente aí os números desejados, porque, sim, você tem confiança em você, você tem
uma força muito grande. E você se alicerça justamente naquilo que você entende que é importante para você, para a tua autoestima, para o valor que você realmente tem. Para o nosso curso, eu vou colocar então esses 3 pilares que eu achei interessante, né? Que é a questão assim do problema, né? Da percepção e da persona. E aí a persona a gente vai falar um pouco mais assim, que é aquela coisa que também nos remete à Grécia, que é a questão da máscara, né? Que a persona era aquela pessoa que usava máscara e representava. E é aí que eu vou falar realmente da importância de você representar vendedor. Você precisa sempre lembrar que você não é um vendedor, você está vendedor. Eu gosto dessa coisa. Você não é um vigilante, você está vigilante, né? Você não é um porteiro, você está porteiro. Porque essas coisas também é um pouco de estar, a cada movimento que você faz. E ali você tem um papel muito importante que você precisa estar representando. Não sei se isso, na verdade, te atrapalha, te confunde, mas você precisa entender, na verdade, que nós, como seres humanos, a gente tem vários papéis na vida da gente. A gente tem papel como pai, a gente tem papel como mãe, a gente tem papel como aluno, como aluna, como professor, como professora, como profissional, como chefe, como líder, como gerente. Vários papéis que nós temos, até como amiga, como amigo, que são coisas que muitas vezes eu, como pai, eu preciso ter um script diferente do que eu sou, por exemplo, como um profissional, ou mesmo como um amigo. Talvez como pai eu tenha que dizer mais não, e amigo talvez eu esteja um pouco mais aberto. Profissionalmente eu tenho que ser um cara também mais rigoroso. Então, essa representação, esse estar é fundamental para que você entenda, na verdade, como vendedor, como negociadora que você possa, na verdade, dar o teu melhor e alcançar resultados muito além daquilo que você espera. Então, quando a gente fala, na verdade, do processo, né, dos pilares da estratégia de vendas, é muito importante que a gente enxergue que toda vez que a gente vai para um cliente, a gente sabe que ele tem um problema. E esse problema, de certa forma, ele é algo que você tem a solução, você tem a resposta. Muitas empresas hoje tiveram que fazer protocolos de limpeza de uma hora para outra. A gente sabe que nossa rotina de trabalho, a gente teve impactos fortes realmente com toda essa situação da pandemia, que fez com que nós criássemos do zero, praticamente. Então, você teve que também vender de uma forma diferente, porque aí você, conhecendo a dor do teu cliente, conhecendo o problema daquele cliente, você tem o remédio, você tem a solução e você pode levar ali o teu diferencial realmente de trabalho, de empresa, de profissional e fazer realmente uma venda muito boa. E aí, o problema sempre ele é muito interessante porque ele começa, né, na verdade, um problema, ele parte para uma busca de uma pergunta, né, e esse é um processo que a gente vê aqui no nosso gráfico, com uma criatividade, e aí você precisa ser criativo, e você sabe o quanto você foi criativo nesse ano. Você sabe o quanto você teve que sair fora da tua caixa e pensar diferente, sair da tua zona de conforto para pensar diferente, para usar a tua criatividade e buscar perguntas. Essas perguntas para fazer com que você encontre uma resposta. Então, um cliente tem um problema que necessita de uma pergunta e que busca, na verdade, uma resposta, e essa resposta ela vem dentro de uma pesquisa, dentro da tua ciência de conhecimento, de tudo aquilo que você tem em termos de tua educação, da tua formação, seja ela acadêmica, formação profissional, porque na empresa você tem treinamento, aqui na ABECAM você tem cursos, você tem possibilidade de você se educar cada vez mais e possibilitar um maior nível de informação para que essa informação se traduza em conhecimento e esse conhecimento em sabedoria. E isso, sim, é sempre um processo diário, um processo de movimentação, um processo de conquista, é processo de busca para chegar na melhor resposta para trazer o quê? A solução. Que a solução, na verdade, ela passa por uma inovação. E a própria pesquisa é um processo de desenvolvimento de tecnologia, e esse processo, criatividade, tecnologia, desenvolvimento, inovação, que chega na solução, faz com que nós, na verdade, passemos de uma solução para aquele problema como um empreendedorismo. E isso que eu acho que é fundamental e que você perceba
que enquanto você não olhar para a empresa que você trabalha, claro que se a empresa é sua, é uma maneira de você olhar e você é o empreendedor, a empreendedora daquele negócio, e você tem ali as responsabilidades. Mas que bom se você já começar a ter, mesmo na empresa que você trabalha, na empresa aí, seja aí associada aí da Becam, ou seja qual for a empresa, você tenha um comportamento de empreendedora, que você tenha um comportamento de empreendedor, ou seja, eu trato isso como se fosse meu negócio. Isso aqui eu sou dono, eu sou dona disso aqui. E aí eu quero, na verdade, todo momento, dar a melhor solução para o cliente, para um problema que ele tem, e isso é um processo de empreendedorismo. Eu cresço nisso e eu posso cada vez mais me firmar, até no futuro, ou bem próximo aí, ter um negócio próprio, ter você ser a sua empresa, você ser a pessoa jurídica. Mas o importante é você já tratar desde já esses passos de empreendedor. Dizer para você mesmo que essa empresa é minha. Isso aqui eu sou dono. Isso aqui eu tomo conta. Por isso que eu vendo, por isso que eu tenho orgulho, por isso que eu visto a camisa da empresa, por isso que eu vou lá com a maior felicidade e mostro para aquele cliente a dor que ele tem, eu tenho o remédio. O problema que o cliente tem, eu tenho a solução. E tenho até melhor que o concorrente que está lá prestando serviço. Não que eu vou fazer um demérito, vou diminuir esse concorrente, ao contrário, todo mundo tem espaço no mercado, mas eu preciso mostrar que eu tenho valor, que eu tenho, na verdade, muito para dar para esse cliente. Por quê? Porque eu parto de um problema, eu entendo a pergunta que precisa ser feita, porque essa pergunta está lá, está latente lá no cliente, querendo sempre fazer essa pergunta, e eu busco, através da tecnologia, do desenvolvimento, da minha educação, da ciência e da pesquisa, uma resposta convincente, uma resposta determinante para que isso gere, por meio de inovação, a solução que o cliente está esperando. E tudo isso aí é um círculo, quando ele é enxergado não como um círculo vicioso, mas como um círculo virtuoso, que joga mais valor, que agrega diferencial, que faz realmente com que o cliente sinta-se satisfeito, ele tenha, a cada momento que ele encontra você, que ele tenha experiência com os profissionais que estão prestando serviço ali, aquele encantamento, aquela coisa inesquecível de uma experiência extremamente assim especial. E aí tem uma frase que aí eu já começo as minhas provocações. A provocação inicial vem de Albert Einstein, né? Ele vai dizer o seguinte: se quer viver uma vida feliz, amarre-se, né, a uma meta, não às pessoas nem a coisas. Olha que interessante o que ele está dizendo assim. Porque nós, muitas vezes, profissionais, às vezes a gente se compara muito com o outro, com a outra, e às vezes a gente fica vendo muitas coisas que são importantes. Eu concordo que, de certa forma, o mundo está sempre nos afetando, né? O mundo dos encontros, tem coisas que eu sou afetado diariamente pelo mundo, porque eu saio para o trabalho, eu vou me relacionar com o cliente, aquilo pode me afetar positivamente, vai me deixar feliz, e se aquilo me afeta negativamente, vai me tornar infeliz, vai me deixar triste, mas, de qualquer forma, eu preciso amarrar-me a metas. Eu preciso, na verdade, estar firme em metas, e isso pode ser metas de vendas, pode ser metas pessoais, pode ser metas de família, de amigos, seja lá o que for. O importante é que você, na verdade, não fique muito amarrado a pessoas e coisas, porque isso, na verdade, causa uma comparação e sempre vai gerar complexos de inferioridade e complexos de superioridade. E isso não deve acontecer, porque você não deve ter complexo nem superior nem inferior, mas você sabe que você pode ser igual. Você não é nem maior ou menor que a pessoa, você simplesmente é diferente. E a pessoa é diferente também. E nessas diferenças, nessa diversidade, é que você realmente possa pôr o teu tempero, aquilo que você tem de melhor. Porque aí você, sim, está mais propenso a buscar sua meta, como uma pessoa realmente mais comprometida com teus estudos, de alcançar uma universidade, uma pós, o que seja, cursos de especialização, fazer cada vez mais cursos aqui conosco na ABECAM, enfim, tudo isso aí, como uma pessoa também que busca
também ter liderança, que quer buscar crescimento na empresa. Então, tudo isso é importante. Então, a questão da meta, ela, na verdade, projeta lá mais na frente, e não tanto aqui, parado, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente fica em comparação com as pessoas e com as coisas, parece que aquilo causa uma estagnação na gente. E o que a gente precisa ter é uma superação. Não uma superação teimosa, mas uma superação de decisão, de eu me sentir realmente, de buscar coisas que têm importância comigo e me fazem bem. Ok? Então, a provocação inicial para vocês também estarem pensando. E aí, quando a gente vai falar da percepção, a gente entende como algo que é percebido pelos clientes, né, em relação a nós, mas também como é que a gente percebe os clientes, né? E nesse sentido, que é importante, não é só o cliente me perceber, que isso é fundamental. O cliente, ele precisa perceber se eu sou uma pessoa comprometida, uma pessoa que está lá para ajudar, ou eu sou uma pessoa que está lá para vender, só quer tirar pedido. Não, ao contrário. Eu vim aqui tomar um café para saber como é que está a sua vida, como é que está você, e conversar, falar. Isso é importante, mas também o que vale também é você começar a perceber como é o cliente, como é que ele gosta de ser tratado, o que ele prefere, receber um e-mail, receber um WhatsApp, ou se prefere que ligue, ou se venha pessoalmente. Claro que com o isolamento a gente tem que ter certos cuidados, mas tudo isso hoje você pode fazer live, de certa forma você precisa perceber, porque se o cliente, para ele é importante que você vá, dentro dos protocolos lá, com álcool gel, a máscara, né, fundamental, você fazer realmente as coisas de modo realmente a caminhar. Então, é importante perceber. Então, você precisa sempre passar por um processo nesse, vamos dizer assim, nesse pilar da percepção, uma identificação. Quer dizer, eu preciso identificar bem o cliente. Eu preciso estudar esse cliente. Quer dizer, até mesmo antes de eu visitar a empresa, eu preciso saber essa empresa, quantos anos ela tem, como é que ela foi fundada. Ela é uma empresa familiar, ela é uma empresa de capital aberto, ela possui filiais, quem são as pessoas que estão ali, quantos funcionários tem, como que ela cresceu. O histórico é fundamental, você estudar, porque você precisa ter o conhecimento. Hoje o conhecimento é mais do que informação, é aquilo que te leva à sabedoria. E porque o cliente também, ele está olhando você. Não tenha dúvida que não é só você que está sendo observado, porque hoje o comprador, ele sabe identificar um bom negociador, uma boa negociadora. Alguém que realmente vai ajudar ele e uma pessoa que não vai ajudá-lo. Então, é muito importante, porque cada pessoa é um tipo de cliente. Não existem pessoas iguais. Podem ser muito parecidas, mas essas coisas de você chegar e falar, eu já sei como é que é, não. A gente não conhece ser humano, porque a gente não conhece nem a nós mesmos. Então, esse processo, identificação, estudo, conhecimento, de fundamental importância, ok? E aí, quando a gente está na percepção, é muito importante a gente observar a figura de imediato, já mostra realmente o quanto que a gente está percebendo ou não. Essa pessoa, ela está de lado ou ela está de frente? Puxa vida, parece que ela está de frente. Nossa, mas parece que ela está de lado. Não, não. Agora ela está de frente. Não, ela está de lado. Então, esse exercício e essa disciplina diária de atenção e cuidado, ela é muito fundamental, porque tudo muda, né? Heráclito, lá no muito tempo, lá 400 anos antes de Cristo, lá na Grécia, ele dizia que tudo muda, nada é permanente. As pessoas, elas a cada instante elas estão mudando. Hoje, o professor Mário que está falando aqui, ele vai ser diferente do professor Mário se falar esse mesmo curso na semana que vem, porque eu vou dar diferente. E isso não é um processo de nos assustar, mas é um processo de alegria, de a gente saber que as coisas é assim, as pessoas mudam. E cada vez que as pessoas mudam, elas podem mudar para melhor, como podem mudar para pior, mas o importante é que é você conhecer. Saber que a pessoa pode ter uma alteração de humor, uma pessoa pode ter menos alteração de humor. Na verdade, tem certas coisas que podem incomodar a pessoa em função da religião que ela tem, em função do time de futebol que ela torce. Tudo isso, na verdade, precisa ser computado.
E esse tipo de coisa que eu olho, por exemplo, e eu já sei como que é, não é. O que eu estou vendo aqui, a pessoa, está muito claro aqui, a pessoa que para mim ela parece estar de frente, ela está de lado uma hora. E a mesma pessoa. Né? Então, isso é muito importante para vocês terem essa questão, né, levantada no teu radar. E aí vocês vão ter outra coisa, outra imagem aqui, que eu estou vendo aqui uma menina, né, uma mocinha, mas ao mesmo tempo é uma senhora de idade, é uma idosa e uma jovem, no mesmo retrato, na mesma fotografia. Eu não sei se vocês conseguem perceber que a pessoa idosa, ela dá para perceber ali um corte, né, mais na parte baixa, né, que é a boca, o queixo dela, o nariz. E se você depois tampar até a boca o queixo dessa idosa, aí você vai perceber exatamente a jovem, né? Que o que é olhos para idosa é a orelha, para jovem que você tem a silhueta ali do nariz dela. É coisa que às vezes assim a gente nem percebe, mas há diferença. A mesma figura, a mesma foto, são percepções distintas, percepções diferentes. E as pessoas, muitas vezes, a gente não nota, elas muitas vezes parecem ser o que é e não é. E aí você tem que ter realmente essa percepção. Você precisa perceber, né, compreender cada vez mais aí essas sensações, para buscar cada vez mais aquilo que de fato a pessoa tem na essência dela. Isso é muito importante, porque o certo e o errado pode estar ali na tua frente e você tomar uma decisão, uma escolha ali errada e ter, de repente, ali uma decepção com o teu cliente. E na percepção, o que eu quero que você, né, como negociadora, como negociador, como vendedor, como vendedora, na tua estratégia de venda, você tem que procurar se diferenciar. E na diferenciação você precisa mostrar que você tem valor percebido e que você tem utilidade percebida. Essa questão aí, a dicotomia, né, valor e utilidade, é muito importante, porque se a tua empresa não tem utilidade para o cliente, para aquilo que o cliente espera, não é útil, você não tem condições de sobreviver. Mas se você mostra que você tem utilidade, que você tem valor, sim, isso, na verdade, o cliente é o que ele espera. E a questão realmente da utilidade ela é fundamental, porque ela não vai decepcionar você. Quando você é útil, quando você tem valor, isso é um reconhecimento e que faz com que o teu cliente fale para o amigo, fale para outras empresas ali que dizer, pô, aquela empresa ali me dá utilidade, ela me dá valor. Então, isso também é uma coisa assim, muito legal. E, novamente, a gente tem a provocação intermediária, novamente com Albert Einstein. Ele vai dizer que a percepção do desconhecido é a mais fascinante, né? É a mais fascinante das experiências. A pessoa que não tem os olhos abertos, né? Por isso que os olhos abertos têm que estar abertos para você perceber que aquele rapaz ele estava de lado, mas ele estava de frente, e aquela foto havia uma senhora e havia uma idosa e havia uma jovem. A pessoa que não tem os olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Olha que louco, né, gente? Então, é super bacana. A pessoa que não tem olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver nada. Então, vocês, como negociadores, vocês da área comercial, vocês que são o coração da empresa, porque se não vende, a empresa não sobrevive. Claro que o financeiro é importante, a logística é importante, a tecnologia, tudo é importante, mas se não vender, se não tem negócio, a empresa não sobrevive. Então, você, área comercial, você, vendedor, vendedora, entenda realmente que você tem que estar com os olhos abertos para o misterioso. Porque muitas vezes as coisas estão nos mínimos detalhes, estão nas percepções, coisas que você não percebe, que o cliente às vezes está dando algum toque, alguma coisa ali, e você tem que buscar isso. Então, exercite justamente isso. Então, estamos falando da questão do problema, né, que a gente tratou, da questão do problema que precisa ter uma solução, a percepção que ela precisa ser entendida como algo diferenciado para dar valor e utilidade, e persona, a gente vai falar que é aquela vendedora e aquele vendedor que de fato conseguem ter a persona do seu personagem, ou seja, persona, ela vem derivado da palavra latina, mais uma do latim, equivalente à máscara, né? A gente fala da máscara hoje, que é
para a questão da pandemia, mas a máscara lá do latim que estava se falando era da época do teatro, onde as pessoas usavam a máscara assim, né? Para não ser a pessoa normal, ela colocava uma máscara e ali que se refere a essas máscaras usadas no drama grego para dar significado aos papéis que estavam representando. Então, a pessoa ela poderia ir tranquilamente com o rosto, mas quando se colocava a máscara, parece que aquilo se apropriava mais ainda do personagem que ela traz. Por isso que a máscara, não só a máscara que você deve usar realmente aí para a questão da proteção aí, da pandemia, de todos os protocolos de sinalização, mas essa máscara que você coloca, que te dá realmente poder. Não sei se vocês assistiram aquele filme do Máscara, né? Que é muito interessante, é comédia, né? Mas na hora que o cara coloca, ele se transforma de uma pessoa tímida para uma pessoa mais alegre, descontraída, todas essas coisas. Então, é mais ou menos isso. É quando você estou indo para o cliente, eu me revisto com a máscara de vendedora, máscara de vendedor, de negociante, e eu vou ali representar, e vou representar o meu melhor papel. Então, a palavra pessoa e personalidade estão relacionadas a esse termo de persona. Então, persona também não é algo ruim, não. A persona é aquilo que eu falei. Nós temos vários papéis e a persona também fala um pouco dessa questão da pessoa, da personalidade de cada um. Eu não estou deixando de ser o que eu sou. Na verdade, eu estou sendo aquilo que eu devo ser, mas nos momentos onde eu preciso ter os meus papéis muito bem representados, como eu falei, de pai, de amigo, de mãe, de amiga, de namorado, namorada, de profissional, de líder, de gerente, seja lá o que for, eu preciso, em certos momentos, ser mais daquilo que eu sou. Eu preciso potencializar ainda mais. Claro que eu tenho a minha essência, tenho meus valores, tenho a minha raiz, mas no momento que eu estou representando, tudo isso eu levo, mas eu vou revestido realmente ali com a máscara, com a persona, para dar realmente a melhor representação. E para isso, eu preciso começar a representar e assumir a vivência do cliente, né? Enxergando-o a partir do seguinte ponto de vista. Do ponto de vista institucional, aquilo que eu falei, né? Como que eu quero ver o cliente também, né? Porque o cliente que eu estou vendendo, eu quero que ele seja um cliente muito importante, porque isso dá maior credibilidade para a empresa sua. Você dizer que você tem tais clientes, já abre portas para qualquer outros clientes. Porque você está olhando o cliente do ponto de vista institucional, o que representa essa empresa, a história dela, se é familiar, se é capital aberto, toda, sei lá, se ela tem 20 anos, 30 anos, toda aquela história. O social, como que ela se apresenta para o povo, para a sociedade, né? Ela é uma empresa do bem, ela é uma empresa que busca, na verdade, práticas ambientais, de ecologia, de sustentabilidade. Do ponto de vista econômico, é uma empresa que não está metida em corrupção, com propina, essas coisas. É uma empresa que tem solidez até do ponto de vista econômico, porque ela vai honrar os compromissos que ela tem, na verdade, que na hora que você fornece o teu serviço, ela paga por aquilo ali. E ela é uma empresa saudável, ela é uma empresa que tem os números bem econômicos, né, com bastante substância. E governança é uma coisa que a gente fala ultimamente, que é justamente isso, do ponto de vista ético, moral, de planeta, de tudo isso, né, que as coisas precisam ser uma lupa que você tem que olhar justamente para isso. E aí a persona também, a gente, na verdade, trouxe aqui a figura da Lu, que ela é como se fosse uma mascote da Magazine Luiza, né? E dentro de marketing, a palavra persona, né, ela é vamos dizer assim, um tipo de uma figura, né, um mascote, seja lá o que for, que consegue se comunicar com o público, com os clientes que a empresa tem. Então, a Magazine Luiza desenvolveu a Lu como se fosse alguém assim moderna, que fala para jovens, né, que também fala para adultos, fala para a Magazine Luiza tem clientes aí com todos, mas o mais importante é que a maneira que ela tem, quando ela vai se comunicar com determinado produto, ela tem todo um script. Então, você,
quase que não deixa de ser esse personagem. Como é que você se apresenta realmente para os seus clientes? Na hora que você vai vender, você é a empresa ali, você representa bem a empresa, e isso é uma coisa que eu gostaria de deixar para que vocês também pensem a respeito disso. E aí vamos entrar na questão dos caminhos para a conquista. E aí eu jogo essa figura totalmente caótica, totalmente confusa, totalmente desesperadora, né? Porque é bem isso, né? Os caminhos quando a gente tem que ir para uma conquista, e a gente sabe muito bem o que foi esse ano, que teve perdas de contrato. Se a tua empresa ganhou contratos, comemore mesmo, vibre, e sabe o quanto foi realmente difícil e que caminhos que vocês tiveram que fazer para chegar realmente a manter pelo menos os clientes atuais e perder aqueles que foram perdidos, vocês tiveram que tentar compensar com os novos. Então, isso é muito importante do ponto de vista de ter exatamente essa clareza. Em momentos de toda uma crise, de mudança de cenários aí, tão diverso, eu tenho 62 anos, né? Eu nunca passei um ano como foi esse. Nunca na minha vida eu experimentei guerra, nunca experimentei crises, né? Tão devassa, né? Do ponto de vista assim, de pandemias, essas coisas. E esse ano eu reconheço que foi algo muito difícil para todos. Para todas assim que sentiram realmente toda uma dificuldade e que tiveram que se reinventar e tiveram que fazer as coisas em pleno voo. O avião estava voando, ou o carro estava andando, ou o transporte, o ônibus, tudo em movimento e as pessoas tendo que fazer coisas. Então, é dentro dessas coisas caóticas que a gente tenta, na crise, buscar inovações, buscar inspirações, buscar novidades para dar alguma coisa de diferente para que a empresa sobreviva. E dentro desses caminhos, né, para a conquista, uma provocação quase final é de Antônio Machado, que ele vai dizer assim: caminhante, não há caminho, faz caminho ao andar. Ou seja, parado não dá para você ficar. E cada vez que você anda, parece que você move o mundo. Parece que o mundo vem ao encontro de você. Você parado, o mundo não vem. Então, quando você vai para um cliente visitar, o cliente também está ali, vai te receber, se não vai te receber, não importa. Mas o importante é que você está ali, você está ligando, você está mandando mailing, você está mandando mensagem, está postando, está colocando na rede, nas mídias sociais, Facebook, LinkedIn, fazendo de tudo para que você realmente apareça, e isso é uma movimentação. Isso, caminhante, não há caminho, faz o caminho ao caminhar. Muito bacana. E aí eu deixo, na verdade, essa figura, porque essas coisas não são tão estáticas, né? Não é o problema primeiro, a percepção, a persona, mas tudo isso aí está misturado junto, né? Ele está ali, de certa forma, você pode ter em algum momento a percepção, e lembrar que você tem que ter a percepção, você tem que ter um momento ali o problema e a persona, enfim, todo esse tipo de coisa. E é muito fundamental que você perceba que você vai chegar, por exemplo, na bifurcação, para fidelizar seus clientes. E nisso você precisa olhar se isso aqui você pode ter sucesso ou você pode ter fracasso. E aí você precisa escolher realmente esse caminho. E muitas vezes a gente sabe que o fracasso nos remete à oportunidade. E no mundo líquido que a gente vive hoje, conforme Zygmunt Bauman, né, que ele é um sociólogo, né, já falecido, ele sempre fala. E no meio de todo esse problema de liquidez de um mundo que não tem, às vezes, muita solidez, a gente encontra oportunidade. E aí os resultados esperados eu deixo uma folha em branco. É vocês que vão, na verdade, aí olhar, verificar o que vocês podem estar alcançando. E aí o que eu queria lançar também, aí para finalizar, é um desafio. Escolhe uma empresa de serviço, aí como um desk drive, né, como um piloto, define as dimensões estratégicas de venda, seja o problema, a percepção e a persona, né, que foram os 3 pilares, etapas para a conquista e fidelização e apontar o resultado esperado. Isso aqui não é, por favor, lição de casa e nem prova. É uma coisa que eu estou lançando. Se você achar que isso é importante, é de fundamental fazer isso aqui, tudo bem. Se quiser fazer, faça, que eu acho que é importante para você rever
todos esses conceitos aí que a gente fez e que dá, de certa forma, aí uma apropriação maior na informação, no teu conhecimento e aquilo que se vai te traduzir de sabedoria. Porque na hora que você estiver no teu cliente, seja por telefone, seja por e-mail, seja o WhatsApp ou frente a frente, você vai lembrar dessas coisas. A percepção, que era muito importante, daquela coisa que você vê a figura, é ou não é, parece não é, isso é muito importante. O problema que você sabe que você precisa entender a dor do cliente, o que aconteceu com esse cliente ao longo da pandemia, o que ocorreu ali que ele precisou mais de limpeza, precisou mais de serviços, porque os serviços não pararam, os serviços básicos, vocês sabem, e vocês como empresa terceirizada de serviços, vocês não pararam em momento nenhum, outras pessoas fizeram home office, ou determinadas funções aí foi possível fazer o home office, mas outros não, tinham que estar lá limpando, tinham que estar vigiando, tinham que estar ali zelando realmente por todo um trabalho. Então, isso é importante você entender qual que é a dor do cliente, o que você está de problemas, o que eu posso te ajudar, eu vim aqui para isso, me fala o problema que eu discuto, a gente pode até brincar um pouco com isso, então é fundamental. E aí, como uma quase assim caminhada para reflexões, eu acho que é muito importante a gente olhar certas coisas, porque sozinho a gente não consegue, né? A gente precisa, na verdade, de um time. Eu sei que você, vendedor, é quase um Dom Quixote. Você, mulher, é quase uma Joana d'Arc. Você, na verdade, tem ali realmente trabalhos assim que são de lutas e às vezes até de inglória, mas tem todo uma retaguarda atrás. Então, isso é importante que vocês entendam que vocês são times. Mesmo que você seja sozinho ali na frente do cliente, mas vocês são times. E aí, Martin Luther King, né, vai dizer um negócio assim, super legal. Se eu não puder fazer coisas grandiosas, porque nós, na verdade, em tempos de celebridades, em tempo de redes sociais, em tempo de selfies, em tempo de Facebook, de fotos aqui, fotos ali, a gente quer ser sempre grande, a gente quer ser super importante essas coisas. E ele vai nos dizer assim, se eu não puder fazer grandes coisas, coisas grandiosas, eu posso fazer coisas pequenas de forma grandiosa. Eu vou ler de novo, gente, porque isso é muito legal. Se eu não puder fazer coisas grandiosas, eu posso fazer coisas pequenas de forma grandiosa. Então, quando você agrega isso, né, você pega essa informação e manipula ela, começa a ruminar isso aqui até dentro de você, e você começa a conhece isso que significa essa informação como conhecimento, isso se traduz em sabedoria. E aí você vai lembrar disso, entendeu? E quando você faz coisas, por exemplo, pequenas, elas vão se transformando tão grandiosas que, sabe, a hora que você olha para você, você fala, caramba, eu conquistei aquele cliente, caramba, eu bati aquela meta que eu dificilmente imaginava que ia, mas foi ali, ó. Foi grão por grão, foi degrau por degrau, foi milha por milha, metro por metro para chegar aonde eu gostaria de chegar. E que legal isso. E aí Papa Francisco vai dizer o seguinte, ninguém vence sozinho, nem no campo, nem na vida. Essa também é aquela coisa da batalha, né? Que a gente está falando da arte de fazer guerra, né? Da estratégia. Ninguém vence sozinho, nem no campo de batalha e nem na vida. Precisa time, precisa comum unidade. A comunidade, seja lá onde for, na tua família, na tua igreja, na tua profissão, no teu trabalho, na tua escola, seja lá quem for, é comum unidade. Quando isso tem, isso potencializa, isso é mais do que 1 mais 1 igual a 2, isso é 3, 4, 5 às vezes. Eu deixo essas referências aí para vocês e eu gostaria, mais uma vez, aí, de agradecer e contar com vocês para o próximo curso, do qual a ABECAM sempre está disposta a abrir portas, abrir conexões para que possa chegar mais conhecimento para vocês. Novamente, desejamos umas boas festas para vocês, com Jesus Cristo no teu coração, na tua família, e um ano de 2021 muito, muito grandioso. Que Deus te abençoe. Amém.